Você já foi subestimado por agir em silêncio? Já te chamaram de fraco só porque você escolheu observar em vez de reagir? E se eu te dissesse que a sua quietude não foi covardia, mas a mais poderosa das estratégias? Hoje você vai entender por que o silêncio, a paciência e a inteligência emocional foram as armas que transformaram sua caminhada numa rota de vitória, mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Mas antes de continuarmos, faça 3 coisas fundamentais agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua perspectiva de vida. E quero que você comente agora mesmo aqui embaixo o número 77. Esse número representa os escolhidos, os que enxergam além das aparências e vencem sem precisar provar nada a ninguém. Comentar 77 é declarar: eu sou um dos que jogam o jogo em silêncio e vencem com precisão. Se você sente que esse vídeo foi feito para você, então fica até o fim, porque o que você vai descobrir aqui vai ecoar na sua alma. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, mas sim carregado de propósito. Um silêncio que observa enquanto todos falam, que analisa enquanto os outros se exibem, que planeja enquanto os demais agem por impulso. Esse tipo de silêncio não vem da covardia, mas da sabedoria, da compreensão de que quem fala demais revela o próprio plano, enquanto quem cala traça o próximo passo. Quando você escolheu se calar, não foi por falta de voz, mas porque entendeu que o ruído deles era uma cortina de fumaça e que a sua quietude era a melhor forma de enxergar com clareza. Enquanto te acusavam de não entender o jogo, você já tinha lido todas as regras. Quando te chamavam de ingênuo, era porque não conseguiam perceber a frieza por trás do seu olhar sereno. E aí mora a genialidade. Você permitiu que te subestimassem, porque sabia que cada palavra economizada era um trunfo guardado. Enquanto os outros se desgastavam tentando vencer uma batalha verbal, você apenas assistia, anotava, compreendia. E quando o tempo certo chegou, bastou um gesto, não um grito, não um escândalo, para desmoronar todo o castelo de areia construído por quem te julgava ausente. Esse silêncio, na verdade, era sua arma mais afiada. Foi ele que te protegeu da exposição, que impediu que você revelasse mais do que devia, que manteve a sua essência intacta enquanto os outros vendiam suas verdades ao menor sinal de pressão. Você entendeu que o tempo revela mais do que qualquer explicação. E ao escolher não reagir, você não desistiu. Você recuou para conquistar. Porque em um mundo onde todos estão gritando por atenção, quem cala com propósito se torna a presença mais ensurdecedora do ambiente. O ego alheio foi o seu mapa, e você soube interpretá-lo como um mestre da leitura emocional. Eles acharam que estavam no controle quando começaram a se exaltar, a se vangloriar, a se sentir maiores do que eram. Mas o que não perceberam é que toda essa exibição era exatamente o que você esperava. Você sabia que a melhor maneira de capturar alguém é deixá-lo acreditar que está vencendo. E quando eles colocaram aquela coroa de plástico na cabeça, orgulhosos, sem perceber que não passava de um brinquedo, foi aí que você teve certeza. Eles estavam se revelando por completo. Enquanto se proclamavam reis, você seguia como um observador paciente. Sabia que o excesso de confiança cega e que o orgulho é a armadilha mais eficiente, porque ela se monta sozinha. Deixou que eles rissem, zombassem, se sentissem superiores. Afinal, o mais perigoso não é quem luta com raiva, mas quem finge não ver enquanto estuda o ponto fraco do adversário. Você deu espaço para que se sentissem confortáveis, seguros, até mesmo indispensáveis, porque a queda é mais dolorosa quando a altura da ilusão é construída pelas próprias mãos. E quando tudo desabou, o estrondo foi silencioso, mas devastador, porque o castelo que eles construíram não resistiu ao primeiro vento da verdade. A coroa que ostentavam virou peso, e a arrogância que os movia se transformou em fraqueza.
Você não os destruiu. Eles se destruíram enquanto você apenas acompanhava. Porque não foi você quem os derrubou. Foi o ego deles que os traiu. Você apenas teve a paciência de esperar o momento certo. E é isso que diferencia o estrategista do impulsivo. A capacidade de usar o próprio inimigo como instrumento da sua ruína. Preste atenção nisso, porque nada aqui é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. O universo está se movendo a seu favor e uma transformação profunda está prestes a acontecer. Sabe aquela casa nova que você sonha, aquele espaço de paz e recomeço? Ela já está se materializando nos planos superiores e vai encontrar o caminho até você. Ainda este ano, algo extraordinário vai te surpreender. E agora, quero te dar a oportunidade de demonstrar sua gratidão antecipada, de declarar que você está pronto para receber o que é seu por direito. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que esse vídeo é um recado direto para você, clique no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Não é apenas uma contribuição, é um gesto espiritual. É você dizendo ao universo, eu reconheço, eu aceito, eu estou pronto. Depois de fazer isso, comente aqui embaixo, eu estou pronto para receber. Esse é o seu sinal, sua confirmação pública, sua abertura para tudo o que está prestes a acontecer. Porque quando você honra o que vem de cima, o que vem para você chega mais rápido. E acredite, essa nova fase vai ser maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Fingir não saber, quando se sabe tudo, é um ato de poder absoluto. É permitir que os outros se revelem em suas falas, em seus gestos, em suas mentiras, acreditando que estão diante de alguém incapaz de entender. Mas essa é justamente a armadilha, a subestimação. Você aprendeu a esconder sua inteligência como quem esconde uma espada afiada sob um manto de calma. Fingiu não entender os jogos, não perceber os olhares, não captar as intenções. Tudo para que os manipuladores se sentissem confortáveis o suficiente para escancarar seus próprios truques. Enquanto eles se enrolavam em discursos vazios, você já havia decorado cada padrão de comportamento. Entendeu suas fraquezas, seus vícios emocionais, suas estratégias previsíveis. Cada silêncio seu era um movimento calculado, cada gesto de humildade era um convite para que se aproximassem e mostrassem sua verdadeira natureza. E o mais impressionante, eles caíram, sem resistência, porque estavam tão encantados com a própria imagem de superioridade que jamais suspeitaram da presença de uma mente letal, escondida atrás de um olhar tranquilo. Essa arte de fingir ignorância não é covardia, é domínio. É saber que a inteligência mais perigosa é aquela que não precisa ser validada. Você nunca precisou provar nada, bastava esperar. E quando o jogo virou, foi impossível entenderem como alguém que parecia tão inocente conseguiu arquitetar a virada. Mas a resposta sempre esteve ali, escondida nos detalhes, nos silêncios, nos olhares que viam tudo, mas diziam nada. Fingir ignorância foi sua escolha mais inteligente, porque foi através dela que você enxergou o tabuleiro inteiro antes mesmo dos outros perceberem que estavam sendo observados. Eles te chamaram de fraco, sensível, incapaz de suportar a pressão do mundo. Mas o que não sabiam é que, ao fazer isso, estavam falando mais sobre si mesmos do que sobre você. Cada crítica, cada julgamento, cada rótulo era um reflexo das próprias inseguranças. E você entendeu isso rápido. Transformou esses ataques em pistas, em mapas da alma alheia. E o mais brilhante, você não reagiu, você refletiu, fez de cada acusação um espelho invisível que mostrava exatamente o que eles tentavam esconder. Enquanto apontavam seus defeitos, você anotava as feridas deles. Quando zombavam da sua sensibilidade, estavam expondo o próprio medo da vulnerabilidade.
Quando duvidavam da sua força, era porque temiam que você fosse mais forte do que aparentava. Você usou essas projeções como ferramentas, como lentes para enxergar além da superfície. Não precisava enfrentar diretamente, bastava observar e absorver. Eles não percebiam, mas estavam te dando as chaves da própria mente. E você, com paciência cirúrgica, foi destravando cada porta. No final, o que era insulto virou vantagem. O que era julgamento virou estratégia. Você nunca precisou gritar para ser ouvido. Preferiu escutar para entender. E quando chegou a hora de agir, já tinha todo o arsenal emocional necessário para virar o jogo. Eles nunca entenderam como você os leu tão profundamente. Como você sabia exatamente o que dizer, ou não dizer, para desarmar cada ataque. Mas a resposta era simples. Você deixou que eles se revelassem. E quando isso aconteceu, você já era o mestre do jogo. Porque aprendeu a arte mais poderosa de todas. Usar o que te jogam contra você como combustível para vencer. O campo emocional é onde muitos perdem a guerra antes mesmo de entender que estão lutando. Eles vieram com força, com gritos, com insultos disfarçados de verdade. Achavam que poderiam te desestabilizar com a velocidade dos ataques, com a intensidade dos gestos, com a pressão das palavras. Mas você, frio, paciente e estrategista, permaneceu firme. Entendeu que quem reage primeiro, perde. Quem sente demais sem filtrar, entrega o jogo. Você não lutou com a mesma energia, você não mordeu a isca. Jogou xadrez emocional enquanto eles jogavam roleta russa com os próprios nervos. Cada ataque que vinha era um dado a mais no seu tabuleiro. Você não se ofendia, você analisava, não se deixava consumir. Você absorvia e convertia em direção. Enquanto eles se afogavam em egos inflamados, você navegava com calma em águas profundas, decidindo com precisão quando mover sua próxima peça. E o mais interessante, eles nunca entenderam por que suas investidas não funcionavam. Por que suas manipulações emocionais não te derrubavam. É porque você não estava jogando no mesmo campo. Eles usavam gritos. Você usava silêncio. Eles pressionavam. Você reposicionava. E foi assim, sem se exaltar, que você os venceu. Não com força bruta, mas com inteligência emocional. Não com reações impulsivas, mas com decisões milimetricamente calculadas. Você não precisava mostrar que estava no controle. Você apenas estava. E quando o tempo mostrou os resultados, ficou claro. Quem tem domínio sobre suas emoções, tem domínio sobre qualquer situação. Enquanto os outros implodiam sob a própria raiva, você seguia, firme, letal, inquebrável. O xadrez foi seu. E o xeque-mate, inevitável. Eles achavam que estavam no comando. Os aplausos vinham para eles, os olhares também. Subiam no palco da vida certos de que eram os protagonistas, os donos da narrativa. Mas o que nunca perceberam é que, enquanto atuavam com intensidade, você escrevia o roteiro nos bastidores. Você deixou que acreditassem na própria farsa, que brilhassem sob os holofotes, enquanto seguiam exatamente o plano que você montou. Não era você quem buscava o centro do palco. Era você quem decidia onde a luz ia cair, mesmo que ninguém visse sua mão guiando os refletores. Eles não sabiam, mas você os conduzia com cada silêncio, cada ausência, cada aparente distração. Enquanto se esforçavam para impressionar a plateia, você observava o enredo se desenrolar como quem já conhece o final. Suas ações não eram reações, eram direções. Você dava espaço para que se sentissem confortáveis, confiantes, dominantes. Porque sabia que um ator no auge do ego entrega mais do que o texto, entrega a alma. E foi aí que você capturou o essencial. Os deslizes, os padrões, as fragilidades, tudo vinha como improviso não ensaiado. E quando o clímax da peça chegou, você não precisou derrubar a cortina. Ela caiu sozinha. O público
Antes encantado com a performance ruidosa, começou a enxergar os furos no enredo. E nesse momento, enquanto a confusão se instalava nos rostos dos atores, você já tinha saído pela lateral do palco, deixando apenas o roteiro aberto na última página. A revelação não foi explosiva, foi inevitável, porque o espetáculo nunca foi deles, foi seu, e você dirigiu cada ato com maestria invisível. A maioria busca visibilidade. Acredita que poder é sinônimo de ser notado, de estar no centro, de comandar aos olhos de todos. Mas você trilhou o caminho oposto. Escolheu o subterrâneo, o silêncio, a camuflagem. Agiu sob o radar porque entendeu que a verdadeira força está em não ser percebido enquanto se conquista. Enquanto eles disputavam atenção, você conquistava território. Enquanto eles gritavam por reconhecimento, você consolidava estruturas internas. Ser invisível foi seu escudo e sua maior liberdade. Essa escolha te deu acesso ao que os barulhentos jamais enxergam, os bastidores reais do poder. Você entendeu como se formavam alianças, como os jogos eram feitos, onde estavam os pontos de ruptura. Ninguém te viu chegar, porque você não fazia barulho. Preferiu ser vento que atravessa, ao invés de furacão que destrói. Sua presença era leve, mas sua influência pesava como chumbo nos bastidores. Cada passo seu era milimétrico, cada movimento escondia uma construção sólida. E enquanto eles se preocupavam com aplausos, você se preocupava com resultados. E então, quando o jogo mudou, todos se perguntaram, mas como ele chegou lá? E a resposta era simples. Você sempre esteve lá, só não chamava atenção. Era a presença silenciosa que via tudo, que entendia tudo, que manobrava tudo, sem levantar suspeitas. E quando o tempo revelou a força de quem age sem exibir, o choque foi inevitável. Porque dominar sem ser visto é a arte de quem não quer palco, quer poder real. E nesse jogo, você não foi só um jogador oculto. Você foi o mestre. Não foi sorte. Foi estudo. Você não reagiu por impulso. Não contra-atacou no calor do momento. Preferiu assistir, absorver, entender. Cada ataque que sofria era uma nova página no manual secreto que você construía silenciosamente. Você transformou dor em dados, traição em estratégia, caos em mapa. Observou os padrões com olhos de cientista, escaneou cada tentativa de manipulação, anotou os horários dos golpes, os rostos por trás dos sorrisos, e quando o livro estava completo, você tinha mais que informação, você tinha domínio. Eles achavam que estavam te desmontando, mas não sabiam que ao expor suas estratégias estavam te treinando. Cada jogada suja era uma aula prática. Cada mentira era uma lição sobre onde estavam os pontos fracos. Você não ficou cego pela mágoa, ficou mais nítido. Entendeu como eles operavam, com quem contavam, como se sentiam no controle. Você teve o privilégio de ver o inimigo se movendo sem perceber que estava sendo observado. E isso te deu algo que poucos têm: antecipação. E quando o manual estava completo, você não precisou atacar com fúria, atacou com precisão, um movimento, um acerto, uma virada. Tudo calculado. Eles ficaram sem reação, tentando entender como você sabia tanto. Mas a verdade é que foram eles que te ensinaram. Você só teve a humildade de aprender em silêncio. E isso fez toda a diferença. Porque quem entende a mente do inimigo não luta. Ele vence antes mesmo de começar a batalha. Reagir é o que esperam de você. Esperam que grite, que bata de volta, que perca o controle. Porque quando você reage, você entrega o centro do jogo. Mas você entendeu que o maior poder está em manter-se imóvel quando tudo pede explosão. Seu silêncio não foi medo, foi método. Enquanto os ataques vinham, você respirava. Enquanto te provocavam, você ponderava. Porque compreendeu que o silêncio é uma armadilha emocional para quem só sabe manipular através do caos. Cada vez que você escolheu não responder, enfraqueceu o poder do outro.
Eles precisavam da sua resposta para justificar suas ações. Precisavam da sua raiva para parecerem vítimas. Mas você não entregou nada disso. Ofereceu apenas um vazio estratégico, onde eles ecoavam sozinhos, expostos à própria verdade. O silêncio que você carregava não era ausência de voz, mas presença de visão. Você estava vendo além, escolhendo o futuro ao invés do presente imediato. E isso confundia, assustava, irritava. E no fim, esse silêncio se tornou sua assinatura. O que parecia passividade era, na verdade, domínio absoluto do seu interior. Você era como o lago calmo que, no fundo, abriga a força de uma tempestade. Quando decidiu agir, já era tarde demais para eles. O dano estava feito. Não por uma palavra sua, mas por todas que você não disse. Porque a ausência de barulho revela algo que a gritaria jamais alcança. A consciência plena de que o controle não está em vencer a discussão, mas em escolher qual batalha merece sua energia. E essa escolha você fez com maestria. Eles planejaram sua queda com entusiasmo, armaram situações, espalharam boatos, prepararam ciladas emocionais. Mas você não caiu. Não porque teve sorte, mas porque teve olhos. Você não ignorou os sinais. Estudou cada detalhe, cada comportamento sutil, cada olhar enviesado. Transformou as tramas em laboratório. Enquanto eles te encurralavam, você estudava o terreno, media distâncias, identificava os mecanismos ocultos por trás de cada tentativa de sabotar. Era como se estivesse dentro da armadilha, mas com os olhos de quem já sabe por onde escapar. A diferença entre você e eles foi o propósito. Eles tramavam para destruir, você estudava para reconstruir. Enquanto gastavam energia tentando te prender, você gastava foco mapeando cada corda, cada alçapão, cada parede disfarçada de apoio. Você não ficou refém da armadilha. Você a transformou em mapa. A cada movimento deles, você ganhava mais compreensão. E essa compreensão te deu uma arma que não pode ser retirada, visão tática. E quando a hora chegou, você não fugiu. Você saiu andando. Não precisou quebrar a armadilha. Ela já estava desmontada por dentro, pelas mãos de quem a conheceu melhor do que quem a construiu. Você não destruiu o jogo. Você o reprogramou. E agora, as mesmas pessoas que te prenderam nos próprios esquemas vivem presas em uma pergunta sem resposta. Como ele escapou? A resposta é simples. Você nunca esteve preso. Estava estudando. E quem estuda o veneno encontra o antídoto antes que a dor comece. Nem toda vitória vem acompanhada de gritos, festas ou reconhecimento. Algumas das maiores conquistas acontecem no silêncio da alma, no invisível da caminhada. Você venceu sim, mas não da forma que o mundo está acostumado. Não precisou provar nada para ninguém, não precisou subir em palcos, não precisou ser ovacionado. Sua vitória foi sutil, mas colossal, porque ela aconteceu onde poucos enxergam, na sua consistência. Enquanto os outros corriam atrás de validação, você corria atrás de evolução. E isso, por si só, já era um troféu que poucos conseguem carregar. Você entendeu cedo que aplauso é vaidade, mas paz é vitória. E escolheu a paz. Abriu mão de responder provocações, de se justificar perante quem nunca quis te entender, de se defender em tribunais onde o veredito já estava comprado. Sua resposta foi viver melhor, foi crescer, mesmo desacreditado. Foi seguir, mesmo ignorado, e isso confundiu quem precisava do seu colapso para validar a própria narrativa. Você venceu, não apenas no resultado, mas no processo. Porque venceu sem precisar ferir ninguém. Venceu com integridade, venceu com alma limpa. E hoje, enquanto muitos ainda tentam entender como você chegou tão longe, a verdade está escancarada. Você nunca parou para agradar plateia. Caminhou em silêncio, caiu sem alarde, levantou sem anúncio. E foi isso que te fez invencível. Porque quando ninguém aplaude, você aprende a se sustentar com força interna.
você se torna inabalável. Porque sabe que as vitórias que mais importam não fazem barulho, fazem transformação. Mudanças reais raramente anunciam sua chegada. Elas chegam como brisa, mas alteram tudo como furacão. E foi assim com você. A virada aconteceu em silêncio. Não teve alarde, não teve troféu, não teve fogos, teve decisão. Um momento íntimo, invisível aos olhos alheios, onde você escolheu parar de reagir e começou a agir. Não se tratava mais de sobreviver, mas de tomar o controle. E ninguém percebeu. Porque enquanto todos esperavam um estouro, você arquitetava a reviravolta com passos calados. Essa virada foi espiritual, emocional, mental. Você reorganizou sua mente, alinhou seus sentimentos e isso mexeu com tudo. As mesmas pessoas que te manipulavam já não tinham mais acesso. As palavras que antes te atingiam agora batiam em um escudo invisível. Você não avisou ninguém, mas mudou. Mudou a frequência, mudou o foco, mudou o jogo. E, lentamente, tudo ao seu redor começou a se alterar. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor perde o poder de te prender. E agora, mesmo sem entender o porquê, eles sentem que algo escapou por entre os dedos. Sentem que o controle que achavam ter se dissolveu, que a narrativa já não funciona, que os ataques não produzem mais reação. E é porque a virada já aconteceu. Foi silenciosa, mas definitiva, porque as maiores mudanças não precisam de testemunhas, precisam apenas de coragem, e você teve. Teve e virou o jogo sem nem avisar que estava jogando. A maior prova de força não é vencer cada discussão, cada embate, cada provocação. É saber recuar, escolher quais batalhas não merecem seu fogo, quais lutas são armadilhas disfarçadas de justiça. Você entendeu que nem todo confronto vale o desgaste, que às vezes calar não é se omitir, é se preservar. E foi assim que você deixou algumas batalhas passarem, não por fraqueza, mas por visão. Porque sabia que havia algo maior a ser protegido. Sua paz, seu propósito, sua energia. Eles te chamaram de fraco por não reagir. Mas não sabiam que você estava guardando munição para uma guerra mais alta, mais profunda, mais estratégica. Você não precisava de vitórias instantâneas para se sentir forte. Você precisava de alinhamento. E por isso, mesmo com verdades nas mãos, com provas nos dedos, com razão no peito, você optou pelo silêncio. Não porque não podia vencer, mas porque vencer naquele momento significaria perder a si mesmo. E isso você não estava disposto a fazer. Hoje, as pequenas guerras que você deixou passar provaram que sua escolha foi a mais inteligente. Enquanto eles se desgastaram por migalhas de razão, você construiu um império de equilíbrio. Enquanto brigavam por atenção, você cultivava direção. E quando a guerra real se apresentou, você estava inteiro, pronto para vencer, não por impulso, mas por estratégia. Porque quem domina o próprio interior já venceu metade do campo de batalha antes mesmo de pisar nele. Eles pensaram que te tinham, que você estava cercado, sem saída, sem plano. Mas o que não sabiam é que você já estava saindo muito antes de dar o primeiro passo. Sua mente já havia rompido os muros, seu espírito já havia escapado das correntes, e cada silêncio, cada afastamento, cada aparente paralisia era, na verdade, um código. Um script oculto sendo escrito dentro de você, planejando a saída perfeita, porque você nunca esteve preso, só estava estudando a estrutura da prisão. Enquanto eles celebravam sua estagnação, você analisava. Observava cada detalhe, memorizava cada padrão. Sabia que gritar ou se debater era exatamente o que eles queriam. Então você fez o oposto. Manteve a calma, refletiu. E foi ali, naquele aparente silêncio de derrota, que você codificou a maior de todas as vitórias. Criou rotas, desativou armadilhas
E no tempo certo simplesmente saiu, sem drama, sem explicação, sem deixar rastros. E quando perceberam, já era tarde. Você não apenas saiu, você transcendeu. Aquele espaço onde antes tentaram te confinar agora não te comporta mais. Suas asas não cabem nos antigos tetos. Seu passo é maior que as cercas que tentaram levantar. E o mais impressionante, você não destruiu nada ao sair. Apenas deixou que o tempo revelasse que a prisão nunca foi física. Foi uma ilusão sustentada pela ideia de que você não sabia o que fazer. Mas você sempre soube, só precisava do momento certo, e ele chegou, e você, finalmente, foi além.